Marido expulsa esposa de casa, 8 anos depois ela volta com um helicóptero e 4 filhos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Isabela estava diante do espelho, as mãos trêmulas ajustando o delicado véu branco. Hoje era o grande dia e seu casamento seria realizado em um hotel luxuoso no centro de São Paulo. Uma moça simples do interior como ela jamais havia sonhado com uma cena assim, um vestido de noiva de grife, convidados da alta sociedade, vinho francês e o som suave de um piano ecoando pelo salão principal. Tem certeza de que está bem? Soou uma voz familiar atrás dela. Era Cristiane, sua melhor amiga de infância, uma das poucas pessoas de Campinas convidadas para o casamento. Isabela sorriu levemente e assentiu. Estou sim. É só que, e parece tudo um sonho. Cristiane segurou sua mão, um sonho que você merece. O Fernando é um homem bom, bem-sucedido. Você será feliz. Feliz. Essas duas palavras ecoavam na mente de Isabela enquanto ela caminhava até o altar. Fernando, o noivo, destacava-se com seu terno preto impecável, o olhar frio, mas sedutor. Ele sorriu e estendeu a mão para recebê-la. O casamento foi como um conto de fadas. Todos comentavam, a moça do interior conquistou o empresário jovem mais promissor de São Paulo. Nos primeiros meses após o casamento, realmente parecia um sonho. Fernando a mimava, levava-a para viajar pela Europa, presenteava-a com itens caros. Ele exibia a esposa por onde passava, foi essa beleza natural que me conquistou à primeira vista. Isabela acreditava que o amor, de fato, não conhecia classe social. Mas o sonho durou exatamente 6 meses. Fernando começou a mudar depois que sua empresa de software recebeu um grande investimento de um fundo internacional. Os jantares românticos desapareceram. No lugar deles, vieram ligações de trabalho até altas horas da noite. Isabela tentava não incomodá-lo. Sempre preparava o jantar quente, deixava servido à mesa esperando por ele. Mas na maioria das vezes, a comida esfriava. Você não precisa preparar essas coisas. Eu já comi fora com os parceiros. Fernando dizia de forma indiferente, enquanto tirava a gravata e seguia direto para o escritório. Isabela assentia, escondendo a tristeza. Tentava puxar assunto durante o café da manhã, lembra quando fomos a Gramado? Uma vez eu me perdi e... Fernando não tirava os olhos do celular, Isso já faz tempo. Para de repetir essas histórias. No início, ela achava que era só estresse do trabalho. Mas então Fernando começou a fazer críticas cruéis. Não se vista mais com esse estilo caipira. Moramos em São Paulo, não na fazenda dos seus pais. O jeito que você pronuncia digitalização é ridículo. Melhor ficar calada quando tivermos visitas. Seu amigo de Campinas vem te visitar? Você quer transformar essa casa em pousada, é? Isabela apenas silenciava. Não queria gerar atritos. Aprendeu a se maquiar, treinou a pronúncia correta, passou a cozinhar pratos europeus em vez das receitas simples que sua mãe lhe ensinou. Mas quanto mais tentava, mais distante ele ficava. Numa noite, Isabela preparou bœuf bourguignon, o prato preferido de Fernando. Ele deu apenas uma garfada e pousou o talher. Parece comida de boteco barato. Murmurou sem sequer encará-la. Fernando, Isabela disse com voz trêmula. Você não me ama mais? Fernando levantou a cabeça e deu um sorriso frio, amar? Você acha que amor sustenta um casamento? Casamento é parceria. Você não me ajuda em nada, Isabela. Não pode me acompanhar em reuniões, não sabe falar sobre tecnologia, e não tem formação nenhuma. Ela mordeu os lábios, os olhos começando a se encher de lágrimas. Mas eu te amo, as palavras escaparam como um grito desesperado. Esse não é o problema. Fernando se levantou e foi embora, deixando a esposa com o jantar inacabado e o coração despedaçado. Nos dias seguintes, tudo se tornou gélido. Fernando quase não dormia mais com ela. Viajava a trabalho com frequência, raramente voltava antes da meia-noite.
Sempre que Isabela mandava mensagens, só recebia respostas curtas: em reunião, ocupado, não ligue. Cristiane, a única amiga com quem ainda mantinha contato, ligou: Isabela, está tudo bem? Ouvi dizer que o Fernando apareceu com a nova secretária em uma festa em Curitiba. Isabela ficou em silêncio: deve ter sido só trabalho. Cristiane suspirou: ele não te merece. Se precisar, venho te buscar em Campinas. Mas Isabela balançou a cabeça. Não podia desistir tão fácil. Não podia voltar como uma derrotada. Numa noite, Fernando apareceu em casa com uma mulher estranha. Ela ria alto, usava um vestido curto e um relógio de grife. Isabela, está é Lorena, minha nova assistente. Fernando disse com naturalidade. Ela vai jantar comigo. Isabela ficou paralisada. Sentou-se à mesa, observando Lorena conversar animadamente, como se ela, a esposa, fosse apenas uma sombra naquela casa. Quando Lorena foi embora, ela perguntou baixinho: você está me traindo? Fernando soltou uma risada seca: viu que é traição? Estou sendo honesto com meus sentimentos. Você não me satisfaz. A Lorena, sim. Isabela não respondeu. Voltou para o quarto, trancou a porta e chorou até não restar mais lágrimas. Naquela noite, pela primeira vez, sentiu-se sozinha dentro da própria casa. Naquele verão, Isabela percebeu que já não era mais a esposa que Fernando dizia amar. Tudo parecia desmoronar rapidamente. Os dias solitários, as brigas sem fim e o sentimento constante de desprezo aumentavam a cada dia. Ela começou a perceber a frieza nos gestos de Fernando, as palavras cortantes e o desprezo no olhar dele. Isabela estava na sala, segurando uma taça de vinho tinto. Fernando estava no escritório, sua voz ecoava lá de dentro: você não deveria sair tanto, Isabela. Não me faça repetir. Ela pousou a taça na mesa em silêncio, olhando seu reflexo no vidro da porta. Cada vez que ele falava assim, ela se sentia como uma marionete, obrigada a seguir suas ordens. Coisas simples como fazer compras, encontrar uma amiga ou participar de uma festa, agora exigiam vigilância constante. Eu só ia sair um pouco com a Cristiane. Não tem nada demais. Isabela tentou se justificar, mas sua voz parecia não ter peso diante da autoridade de Fernando. Você nunca tem motivo bom o suficiente. Estamos casados, Isabela. Precisa entender que tudo o que você faz agora nos afeta a ambos. Fernando gritou, interrompendo-a. Essas palavras foram como facas cravadas em seu coração. Ela mordeu os lábios, não respondeu e se afastou. Mas por dentro, a raiva crescia, e a tristeza transbordava. Ela ainda era ela mesma para ele? Sua sogra, Dona Clara, também nunca perdia a chance de humilhá-la. Sempre que podia, criticava Isabela na frente dos outros. Nessas ocasiões, Isabela apenas abaixava a cabeça, engolindo a vergonha. Minha nora é uma tola. Só sabe ser esposa e mãe, não estudou nada da vida. Dona Clara nunca perdia uma oportunidade de soltar essa frase, fosse durante as refeições em família ou quando havia visitas. Isabela não podia se defender. Dona Clara era mãe de Fernando, e sua influência sobre ele era grande demais. O sentimento de isolamento se intensificava à medida que Fernando se tornava cada vez mais indiferente. Eles não jantavam mais juntos, não dividiam mais confidências. Isabela começou a perceber que o casamento não passava de muros invisíveis entre eles. Toda vez que se olhava no espelho, Isabela não reconhecia mais a mulher que via. Tornará-se alguém cansada, retraída, vivendo num mundo de desprezo e críticas. Passou a se negligenciar, vestia-se de qualquer jeito, não se maquiava mais, nem se cuidava. Era uma forma de esconder o medo que sentia por dentro. Tudo piorou quando ela descobriu a dolorosa verdade: Fernando realmente estava tendo um caso com Lorena, a jovem secretária que ela já havia visto algumas vezes. No início, Isabela não acreditava nos rumores. Mas um dia, por acaso, viu um e-mail que Fernando havia deixado aberto. Nele, havia palavras doces, repletas de insinuações entre ele e Lorena. Isabela leu e releu cada frase,
cada palavra, como se cada uma fosse uma facada em seu peito. Você foi incrível, Lorena. Tem me ajudado muito no trabalho. Se continuarmos assim, não sei se conseguirei parar. Essas palavras soavam como uma traição irreversível. Naquela noite, quando Fernando chegou em casa, Isabela não conseguiu mais se conter. Saiu do quarto, encarando-o com os olhos frios. Você está mesmo tendo um caso com a Lorena, não está? Ela perguntou, com a voz tomada por raiva, mas sem conseguir esconder a fragilidade por trás. Fernando ficou paralisado, com um olhar um tanto surpreso, mas não respondeu. Isabela olhou diretamente nos olhos dele. Por quê? Por que você fez isso? Você mudou completamente. Eu não sou mais a mulher que você amava? Fernando suspirou, baixou a cabeça. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Isabela, você não entenderia. Você não tem nada que me faça feliz. Você não sabe como me trazer alegria. A Lorena me faz sentir vivo de novo. Isabela já não tinha forças para dizer mais nada. Virou-se, entrou no quarto e bateu a porta com força. Seu coração estava em pedaços. O amor que ela dedicara a Fernando agora era apenas cacos impossíveis de juntar novamente. No dia seguinte, Isabela descobriu que estava grávida. Isso não trouxe alegria a Fernando, pelo contrário, ele explodiu em fúria. Você acha que está me prendendo? Que vai me segurar com isso? Gritou Fernando, fazendo Isabela tremer de medo. Eu não quero uma criança aqui. Vá embora. Ele não queria uma família, não queria uma esposa. Isabela sentia claramente que já não havia mais lugar para ela naquela vida. Mas, mesmo assim, ela não podia desistir. Mateus, o filho que carregava no ventre, era a única razão pela qual ela ainda respirava. A chuva começou a cair tarde da noite, gotas geladas batendo contra os vidros como se quisessem rasgar o silêncio. Isabela ficou ali, abraçando a barriga, o suor frio escorrendo em sua testa, sem conseguir acreditar no que acabará de acontecer. Fernando a expulsara no meio da noite, sem uma palavra de consolo, sem um pingo de compaixão. Ele a tinha jogado para fora da casa que ela acreditava ser o seu lar. Isabela só teve tempo de colocar alguns pertences em uma velha sacola de pano. Não levou muita coisa, apenas ela mesma, a criança em seu ventre e uma dor impossível de descrever. Fernando havia sido claro e não havia mais espaço para ela. Vá embora, Isabela. Eu não quero mais olhar para você. Aquela frase foi como uma lâmina cortando fundo seu coração. Isabela ficou parada na porta, sem saber se estava vivendo um pesadelo ou a realidade. Levantou os olhos para ver Fernando pela última vez, mas ele já tinha virado as costas e entrado no quarto. A porta se fechou, deixando-a sozinha, desamparada e desesperada. As lágrimas começaram a cair enquanto Isabela atravessava a porta. Ela não sabia para onde ir, apenas sabia que a única coisa viva que restava em sua vida naquele momento era o gosto amargo das lágrimas. Sem ter onde se abrigar, sem ninguém a quem recorrer. Isso não pode ser assim, murmurou para si mesma, caminhando na escuridão. Os saltos dos seus sapatos batiam contra o chão como passos de desespero. Ela vagou pela cidade, sem rumo. Quando a chuva ficou ainda mais intensa, Isabela começou a sentir o corpo exausto. Parou em um velho ponto de ônibus, onde uma luz amarela fraca tentava iluminar a noite. Sentou-se no banco, abraçou a barriga e encolheu-se para se proteger do frio. Foi então que percebeu que não tinha mais nada. Fernando não a amava, não a havia mais como esposa. Toda a sua vida havia sido construída sobre mentiras, e agora, ela estava diante de um futuro incerto. De repente, um táxi parou diante dela. Um motorista idoso, de cabelos brancos, abriu a porta e a olhou com ternura. Você está bem, moça? Perguntou ele. Isabela olhou para o homem com um olhar perdido, sem conseguir responder. Eu não sei para onde ir, sussurrou ela. Então entre, para onde você quiser ir. Eu te levo a um lugar seguro, disse o motorista, com voz calorosa. Isabela olhou nos olhos bondosos dele,
como se encontrasse uma faísca de esperança na escuridão. Levantou-se e entrou no carro sem dizer nada. O táxi partiu na chuva, enquanto o silêncio envolvia o espaço. "De onde você vem?" perguntou o motorista, enquanto o carro percorria as ruas vazias. "Campinas", respondeu Isabela, mas sua voz era quase inaudível. Ela se sentia dentro de um pesadelo. "Campinas, é. E o que veio fazer aqui?" Isabela respirou fundo e disse: Eu fui expulsa de casa. Não tenho mais para onde ir. Não sei o que fazer agora." O motorista ficou em silêncio por um instante e então disse: "Não se preocupe, você vai ficar bem. Tudo passa. Às vezes, coisas ruins precisam acontecer para que a gente descubra o que realmente importa na vida." As palavras dele foram como um bálsamo. Não curavam sua dor, mas pelo menos a faziam sentir-se menos sozinha. Isabela olhou pela janela, onde as gotas de chuva continuavam a cair. Mas em seu coração, surgiu uma estranha sensação de alívio. A viagem durou 1 hora, mas para Isabela, cada minuto parecia uma eternidade. Por fim, o carro parou diante de uma pensão antiga, onde uma luz fraca convidava os viajantes perdidos a entrarem. "Chegamos. Descanse tranquila. Amanhã você decide o que fazer", disse o motorista, abrindo a porta com o olhar de um pai. Isabela assentiu em agradecimento, seus pés cansados tocaram o chão. Entrou na pensão, sentindo-se protegida pelas 4 paredes, embora a solidão e a insegurança ainda estivessem presentes. Mas pelo menos, naquela noite fria e chuvosa, ela não estava completamente sozinha. Isabela acordou na manhã seguinte, os olhos pesados após uma noite sem sono. O quarto pequeno da pensão não tinha mais que uma cama de solteiro e uma mesa de madeira velha. As paredes estavam manchadas, a luz da janela entrava fraca, sem conseguir afastar o frio. Ela se sentou, passou a mão na barriga e sentiu a vida que crescia dentro de si. Em silêncio, se perguntou: será que é possível recomeçar? Olhou pela janela, onde as gotas de chuva ainda estavam presas no vidro, refletindo os primeiros raios fracos do dia. Poucas horas antes, ela ainda era uma esposa, uma mulher cercada de riqueza e orgulho. Agora, era apenas uma mulher sozinha, sem teto, lutando para sobreviver. Isabela respirou fundo e se levantou. Pegou seu celular antigo, ligou e viu algumas mensagens de Cristiane, a única amiga com quem ainda mantinha contato. Mas ela não teve coragem de lê-las. Toda vez que via o nome de Cristiane, sentia-se como um fracasso. Não queria pedir ajuda. Era a última coisa que desejava fazer. Contudo, a vida não esperava por ninguém. Isabela precisava recomeçar. Mesmo com o coração em pedaços, ela não podia desistir. A criança em seu ventre ainda precisava dela, e ela não podia fracassar de novo. Depois de se lavar e se arrumar, Isabela saiu em busca de trabalho. Não tinha muito dinheiro, apenas o suficiente para comprar comida por uma semana. Mas ela sabia que, se não começasse por algum lugar, nunca conseguiria se reerguer. Caminhou por ruas desertas, abraçando a barriga, até parar diante de uma pequena cafeteria. Naquele momento, sua barriga de 3 meses já começava a aparecer, mas ainda podia ser escondida sob roupas largas. Isabela não se sentia confiante o bastante para entrar. Ficou um tempo do lado de fora, observando pela vitrine. Lá dentro, as pessoas conversavam, mas ninguém notava sua presença. Ela continuou andando, procurando algum emprego, mesmo o mais humilde. Sabia que teria que aceitar trabalhos simples, pois não havia outra escolha. Precisava alimentar a si mesma e ao filho que carregava. A manhã passou e Isabela não encontrou nenhuma vaga. Começava a se sentir desesperada, até que viu um pequeno restaurante com um letreiro velho: "Contrata-se atendente". Isabela entrou, apertando com força a alça da bolsa. O dono, um homem de meia idade, olhou para ela dos pés à cabeça e perguntou: "Você quer trabalhar aqui?" Isabela assentiu. "Sim, eu quero." O homem a observou por alguns segundos antes de perguntar: "Você tem experiência como atendente?" "Não", respondeu Isabela.
Mas eu aprendo rápido e sou muito esforçada. O dono não disse mais nada, apenas fez um gesto para que ela se sentasse. Está bem. Preciso de alguém com urgência. Você começa hoje à tarde. Isabela agradeceu e saiu. Sentia como se tivesse dado um pequeno passo em meio à escuridão da vida. Não podia apagar a dor da humilhação, da traição, mas ao menos agora ela poderia alimentar a si mesma e a criança que estava por vir. À tarde, Isabela começou seu trabalho como garçonete. Eram tarefas simples, mas extremamente cansativas. Ela servia comida, despejava água, limpava mesas e abaixava a cabeça diante das críticas dos clientes. Mas não importava, ela pensava, ao menos agora tinha um emprego. Já não se sentia inútil. Poderia recomeçar. Mesmo assim, toda vez que estendia a mão para secar um prato, Isabela pensava em Fernando, nas palavras que ele dissera, em como ele a expulsara de casa como se fosse uma estranha. A dor ainda habitava seu peito, mas ela repetia para si mesma com força: Isabela, você consegue. Desde aquele dia, Isabela continuou trabalhando duro no pequeno restaurante. Embora o emprego não rendesse muito dinheiro, ela mantinha a esperança. Todas as noites, ao voltar para casa, abraçava sua barriga e prometia que jamais desistiria. Não deixaria que a escuridão a engolisse para sempre. Nas madrugadas, quando todos já dormiam, Isabela sentava-se para ler livros e estudar inglês pelo celular antigo. Já não tinha tempo para relaxar ou sonhar como antes. Cada dia era uma luta contra si mesma, contra a dor e o desespero. O tempo passava como um rio silencioso. Isabela se acostumava com o trabalho no restaurante. Seus dias eram longos e exaustivos, suas mãos ficaram calejadas de tanto limpar, lavar e servir. Mas ela já não sentia o cansaço como antes. Algo dentro dela havia mudado, uma força resiliente e uma determinação inabalável. A cada noite, após terminar o turno, Isabela voltava para o quarto da pensão, onde ela e o bebê em sua barriga haviam encontrado um pouco de paz. Apesar das privações, ao menos ela se sentia segura. Era a única coisa que ainda podia preservar em sua vida. Isabela não abandonava seu sonho, mesmo com todas as dificuldades. Dia após dia, ela dedicava os poucos minutos livres para aprender programação por meio de vídeos. Sabia que não poderia continuar para sempre com trabalhos braçais. Se quisesse mudar sua situação, teria que estudar, evoluir. Um dia, enquanto trabalhava no restaurante, Isabela ouviu por acaso uma conversa entre clientes. Eles falavam sobre tecnologia e trabalho freelancer, design de sites, tradução. Era uma oportunidade que ela nunca havia considerado. Pensou nas horas que passará estudando programação por conta própria. Disse a si mesma: por que não tentar o trabalho freelance? Mesmo que seja só o começo, já é um passo. Ela começou a pesquisar sobre como trabalhar como freelancer, como criar sites, como ganhar dinheiro com as habilidades que estava aprendendo. Não era uma jornada fácil, mas Isabela nunca desistia. Durante noites inteiras, ela pesquisava, escrevia linhas de código, enfrentava erros difíceis de corrigir, mas persistia, dizendo a si mesma: tudo pode ser aprendido. Um mês depois, Isabela recebeu seu primeiro pedido de um cliente que encontrou num fórum de programação. O trabalho era simples: criar um site para uma pequena loja. Isabela se dedicou com afinco, usou todo o tempo livre para finalizá-lo. Quando o cliente aprovou e fez o pagamento, ela sentiu como se tivesse ultrapassado um marco importantíssimo. Ela não parou por aí. Continuou buscando novos projetos. Aos poucos, começou a receber mais trabalhos. Criava sites para lojas, traduzia documentos, e até desenvolveu um pequeno canal de ensino online. Cada pagamento recebido representava não apenas sustento, mas também reconstrução. Isabela agora tinha um objetivo claro e nunca voltar à vida que havia deixado para trás. Trabalhando incansavelmente, Isabela foi construindo uma base sólida. Mesmo com pouco tempo para si, sabia que todo esforço seria recompensado. Estudou sobre empreendedorismo e decidiu lançar um curso sobre tecnologia educacional.
Queria ajudar outras mulheres como ela, mulheres abandonadas, sem voz, que nunca tiveram a chance de se expressar. Dia após dia, Isabela trabalhava sem parar. Mas a inquietação dentro de seu peito foi se acalmando. Sempre que via seu filho Mateus, ela se lembrava do porquê lutava. Não deixaria que seu filho crescesse num mundo onde a mãe dele fosse fraca ou sem futuro. Um ano depois, Isabela recebeu uma notícia maravilhosa: seu curso havia tido sucesso inicial. Um fundo de investimento decidiu investir em sua empresa, e ela foi convidada para participar de conferências internacionais sobre tecnologia. Ela mal podia acreditar nos próprios olhos ao ler a notícia. Todo o esforço, todo o suor e as lágrimas, finalmente deram frutos. Isabela jamais esqueceu os primeiros dias servindo mesas, sem ajuda alguma, aprendendo tudo do zero. Mas agora, estava de pé sobre as próprias pernas, e foi ela mesma quem criou suas oportunidades. Já não era a mulher tímida e submissa de antes. Era uma mãe, uma mulher forte, e havia provado a todos que, por mais cruel que a vida fosse, ela nunca se renderia. A empresa de Isabela não só lhe trouxe sucesso financeiro, mas também autoconfiança. Ela criou um espaço onde mulheres podiam aprender, crescer e se tornar independentes. E, nos dias mais difíceis, Isabela sempre se lembrava da razão de tudo aquilo: seu filho Mateus e ela mesma. Isabela não se esquecia das dificuldades que enfrentou. As noites em claro, os fracassos, os momentos de desespero. Mas agora, no auge do sucesso, ela sabia que havia vencido a si mesma. Fernando já não era o homem que Isabela havia amado. Ela sabia disso há muito tempo. Mas quando soube que ele havia falido completamente, um sentimento estranho de compaixão ainda surgiu em seu coração. Um dia, enquanto trabalhava, Isabela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, a voz do outro lado fez com que ela congelasse. Isabela, sou eu, o Fernando. Sua voz não tinha mais aquele tom frio, nem a confiança de antes, mas sim uma súplica cheia de medo. Isabela fechou os olhos, respirou fundo, tentando manter a calma. Achava que nunca mais teria que ouvi-lo, mas agora, naquela voz, reconhecia o desespero que ela mesma conhecera um dia. Parte dela quis desligar imediatamente, mas outra parte ficou curiosa sobre o motivo do contato. O que foi? Respondeu ela, tentando não demonstrar cansaço. Isabela, eu preciso da sua ajuda, disse Fernando, fazendo uma pausa, como se buscasse palavras. Minha empresa faliu, perdi tudo. Minha mãe está gravemente doente, e a Lorena me deixou. Não tenho mais nada. Você pode me ajudar? Isabela ficou em silêncio, apertando a caneta que segurava. Embora já não sentisse nada por ele, não pôde deixar de sentir um certo aperto no peito. Cada palavra dele rasgava o passado que ela lutava tanto para enterrar. Tudo parecia virar de cabeça para baixo. Ela não conseguia esquecer aquela noite de chuva em que ele a expulsou sem piedade. Mas será que ele havia pagado o suficiente para merecer perdão? Eu não posso te ajudar. Se vire. Respondeu Isabela com frieza, sem hesitar. Ela não permitiria que seu coração fraquejasse, nem que caísse na mesma armadilha. Isabela, você é a única pessoa a quem posso recorrer. Você já me ajudou antes, por que me nega agora? Disse Fernando, com a voz trêmula e cheia de arrependimento. Isabela olhou pela janela, onde a luz do sol começava a atravessar as nuvens escuras. Um frio percorreu sua mente, mas ela precisava ser firme. Você teve tudo e perdeu tudo. Essa é uma lição que você precisa aprender. Eu não posso te salvar de novo. Ela desligou sem esperar por uma resposta. A dor dentro dela ainda existia, mas agora, ela já não era a mesma garota frágil de antes. Já havia superado obstáculos demais para retornar ao homem que a havia abandonado. Isabela não era alguém que perdoava facilmente, especialmente não alguém que destruiu tudo com as próprias mãos. O tempo passou, e logo, notícias sobre Isabela se espalharam por todos os lados. Passaram a chamá-la de a jovem CEO milionária, à medida que sua empresa crescia cada vez mais. Jornais e revistas noticiavam seus feitos na área da tecnologia educacional.
Isabela não era mais a mulher que fora derrotada por um casamento fracassado. Agora, estava de pé, e ajudava outras mulheres como ela, mulheres que lutavam para emergir dos escombros da vida. Um dia, enquanto participava de uma conferência internacional sobre tecnologia educacional, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Alô, Isabela? Aqui é um dos organizadores do congresso. Só queria informar que teremos uma palestra especial, e você foi convidada como uma das oradoras, disse a voz do outro lado da linha. Isabela ficou surpresa, mas também sentiu orgulho. Aquela era uma grande oportunidade para compartilhar as experiências e lições que havia aprendido com a própria vida. Após um breve silêncio, Isabela respondeu: Muito obrigada. Estarei presente. Quando a palestra terminou, Isabela estava de pé no palco, olhando para o público que aplaudia. Ela sorriu, sentindo o orgulho encher seu peito. As dificuldades e feridas do passado não haviam conseguido derrotá-la. Isabela havia se reerguido das cinzas e agora estava ajudando outras mulheres a fazerem o mesmo. Ao final da conferência, Isabela recebeu inúmeros convites e elogios de investidores e organizações internacionais. De repente, naquele momento, ela percebeu que havia realmente mudado. Não apenas recomeçou, mas alcançou coisas que jamais ousou sonhar. E então, uma notícia fez seu coração quase parar. Sua ex-sogra, Dona Clara, ligou para ela. Isabela, você vai voltar para casa algum dia? A voz da mulher era suave, mas cheia de hesitação. Eu e o Fernando ouvimos falar do seu sucesso. Eu não sei nem o que dizer. Isabela ficou em silêncio por um instante. Tudo havia mudado. Mas aquele passado ainda a rondava. Ela aprenderá muito com a vida. E agora, era ela quem comandava a própria história. Não, Dona Clara. Eu não vou voltar, respondeu Isabela com firmeza. Isabela desceu do helicóptero, a luz do sol refletia sobre o traje elegante que escolhera para aquele dia importante. Ela estava no meio de um campo de golfe luxuoso, cercada por carros reluzentes e olhares atentos, todos observando a mulher que abrirá mão de tudo para recomeçar e agora estava diante das portas de um sucesso inegável. Caminhava com confiança, olhando para frente, como se nada pudesse detê-la. Aquele sentimento enchia Isabela de orgulho. Ela já não era a esposa frágil abandonada nas ruas, nem a moça do interior que não sabia se defender. Era agora uma mulher forte, capaz de se manter firme em qualquer situação. Ao entrar no prédio, o silêncio dominou o ambiente. Olhares surpresos se voltaram para ela, como se não pudessem acreditar na presença daquela mulher que fora rejeitada e começara do zero. Mas ali estava ela, vivendo uma vida que poucos poderiam imaginar. Ela entrou sem cumprimentos, apenas com um olhar decidido e passos firmes. De repente, ela parou ao avistar um rosto conhecido. Fernando. Ele estava em uma reunião com investidores, segurando uma taça de vinho, mas seu olhar congelou ao vê-la. Isabela manteve o semblante sereno, sorriu de leve e seguiu adiante. Fernando se levantou, indo em direção a ela apressadamente. Não podia acreditar no que via. Sua ex-esposa estava ali, diante dele, não mais a mulher frágil, mas uma CEO bem-sucedida liderando um império de tecnologia educacional. Isabela, e gaguejou ele, com uma voz que misturava surpresa e arrependimento. Isabela o encarou, sem nenhuma emoção no olhar. Oi, Fernando. Está bem? Disse ela, com voz calma, sem ódio nem dor. Você, e agora faz parte do mundo dos investidores? Perguntou ele, com um tom quase suplicante. Eu sei que errei. Preciso da sua ajuda, Isabela. Você pode me ajudar a recuperar minha empresa? Isabela o olhou com frieza. Precisa de ajuda? Por que não pede a Lorena? Ela não estava sempre ao seu lado? Fernando hesitou, sem saber o que responder. Ela não precisava dizer mais nada, o silêncio entre os dois dizia tudo. Ele a havia traído, e agora que perderá tudo, vinha procurá-la a mesma mulher que abandonou de forma cruel. Isabela o encarou com um olhar desafiador. Você não merece minha ajuda. O que fez com nossa vida,
Fernando. Onde você estava quando eu mais precisava? Você seguiu com a Lorena, me tratou como um objeto descartável. E agora vem me procurar quando não tem mais nada. Acha mesmo que eu vou te ajudar? Ela parou, sentindo a tensão no ar. Fernando engoliu seco, a mente girando. Tudo nele era agora ruína. Perderá a empresa, a família, tudo. E agora enfrentava o fracasso da forma mais humilhante. Isabela, por favor. Eu não consigo mais viver assim. Minha mãe está doente, a Lorena me deixou. Não tenho mais ninguém além de você, e implorou Fernando, sua voz carregada de desespero. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu com frieza. Essa é a lição que você precisa aprender. Eu não sou uma boia de salvação para você agarrar quando está afundando. Você não enxergou meu valor quando tinha tudo. Agora que não tem mais nada, vem atrás de mim? Ela virou as costas e foi embora, deixando Fernando parado, os olhos cheios de lágrimas, sentindo que tudo que havia construído não passava agora de escombros. Ele nunca reconheceu a força e a determinação de Isabela. Isabela entrou na sala de conferência, onde os investidores a aguardavam. Todos os olhares se voltaram para ela, cheios de admiração e respeito. Ela se sentou, recostou-se na cadeira e começou a apresentar sua visão para o futuro da empresa. Nós não somos apenas uma empresa de tecnologia educacional. Nosso objetivo é transformar vidas de mulheres, especialmente daquelas que foram deixadas para trás, como eu. Vamos construir uma plataforma de aprendizado e trabalho onde ninguém será excluído. Essa é a forma como quero mudar o mundo, disse Isabela, com um olhar determinado. Todos na sala assentiram, impressionados com sua visão e confiança. Isabela não era apenas uma mulher bem-sucedida, era uma líder. Uma mulher que nunca desistiu. Ela venceu a si mesma, e agora abria caminhos para outras mulheres, como ela, transformarem suas vidas. Isabela não olhou mais para Fernando. Sabia que ele já não fazia parte da vida dela. E essa era sua maior vitória, não o sucesso financeiro, nem a empresa, mas o fato de ter se reerguido e não permitir que ninguém a derrubasse novamente. Isabela estava de pé no palco, os refletores iluminando seu rosto, cada luz destacando sua força e autoconfiança, marcas de uma mulher que superou inúmeros desafios. Ela não era mais a esposa abandonada sob a chuva, nem a jovem inocente do interior. Era agora uma CEO de sucesso, inspirando mulheres ao redor do mundo. O prêmio de uma mulher mais inspiradora do ano em São Paulo era a maior prova da jornada que percorrera. Ela olhou para a plateia, onde rostos admirados a encaravam. Aquilo não era só um prêmio, era o reconhecimento por tudo que ela lutou para construir. Já não havia mais solidão, nem dor, nem noites longas de desespero. Isabela havia mudado seu destino e agora, estava ali para provar que qualquer mulher podia fazer o mesmo, se tivesse coragem. Ela recebeu o prêmio com um sorriso sereno, agradeceu a todos e desceu do palco. Ao sair, flashes iluminaram o ambiente, aplausos e felicitações ecoaram ao seu redor. Mas naquele instante, o que Isabela sentiu foi uma paz que jamais havia conhecido. De volta ao hotel, recebeu uma ligação de um número conhecido. Era a Dona Clara, sua ex-sogra. Isabela não havia atendido ligações dela por muito tempo, mas dessa vez, resolveu atender. Isabela, minha filha, e disse Dona Clara, com a voz suave e hesitante. Ouvi dizer que você venceu. Estou muito orgulhosa de você. Você conseguiu. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Dona Clara sempre fora fria, sempre a criticara, nunca reconhecera seu valor. Mas agora, ao ouvir aquelas palavras, uma parte de Isabela não pôde deixar de sentir certa ternura. Ela havia conseguido provar a todos, inclusive a Dona Clara, que mesmo sendo mulher, mesmo vinda do interior, ela podia vencer. Obrigada, mas eu não fiz isso por ninguém além de mim mesma. E fiz isso pelo meu filho, Mateus, respondeu Isabela, com a voz doce, mas firme. Dona Clara permaneceu calada por um momento, depois disse. Você tem razão. Você sempre teve. Talvez eu tenha errado. Quis o melhor para você, mas não entendi quem você era.
Agora entendo, Isabela. Você realmente mudou a sua vida. Isabela não respondeu de imediato, apenas sentiu uma leveza no coração. Ela já não precisava do reconhecimento de Fernando ou de sua sogra. Construiu uma nova vida por si mesma, sem depender de ninguém, e isso era o que realmente importava. No dia seguinte, os jornais noticiaram a vitória de Isabela. Veículos renomados como o Globo e Folha de São Paulo estamparam manchetes como "Uma mulher independente, um jovem CEO realiza sonho na área da educação". Pessoas de todo o país começaram a conhecê-la, não apenas pelo sucesso profissional, mas pelos valores que ela transmitia à sociedade. No entanto, a conquista de Isabela não se limitava a prêmios ou reconhecimento. Ela começou a perceber mudanças na maneira como via a vida. Já não queria apenas transformar a própria história, mas também ajudar outras mulheres, aquelas que, como ela no passado, lutavam contra a humilhação, a dor e a escassez. Isabela começou a expandir sua empresa e criou cursos voltados exclusivamente para mulheres solteiras e mães solo. Sabia que, com sua visão, podia criar um mundo onde todas tivessem a oportunidade de recomeçar. Um ano depois, Isabela inaugurou uma rede de escolas chamada Mães Fortes, ou uma plataforma educacional gratuita voltada para mães solteiras e mulheres em situação de vulnerabilidade. Seu objetivo era claro: oferecer acesso à educação, desenvolvimento profissional e a chance de uma vida autônoma para mulheres abandonadas. Ao ficar diante das primeiras alunas durante a cerimônia de inauguração, Isabela sentiu uma felicidade indescritível. Elas a olhavam como uma guia, uma inspiração. Isabela já não se sentia sozinha, pois sabia que não estava apenas construindo uma carreira, mas também transformando a vida de outras pessoas, aquelas que, como ela, um dia estiveram no fundo do poço e encontraram forças para se reerguer. Ela olhou para o grupo de mães, mulheres iniciando um novo caminho. Sorriu com sinceridade, sem peso, sem medo. Aquela era uma vitória não apenas sua, mas de todas que buscavam uma oportunidade para mudar. Quando a cerimônia terminou, Isabela voltou para casa e olhou para uma antiga foto de família. Já não pensava nas mágoas, nas noites chorando até os olhos incharem, nem nas críticas de Fernando ou de Dona Clara. Ela sabia que tinha superado tudo, vencido cada obstáculo, e agora podia se orgulhar de quem havia se tornado. Seu filho, Mateus, corria pela casa, rindo com alegria. Isabela o observou e, naquele instante, compreendeu que havia feito a escolha certa. Tudo o que conquistara não foi por sorte, mas por esforço contínuo. Agora, ela era o exemplo de força e determinação para todos que desejavam uma vida nova. Isabela se aproximou da antiga mansão onde viverá com Fernando. Ali tinham existido momentos de falsa felicidade, longas noites solitárias, palavras frias e traições. A casa agora estava vazia, deixará de ser um lar acolhedor, aquele que ela achava que duraria para sempre. No entanto, ao olhar para ela, Isabela não sentia mais dor. Sentia apenas uma paz silenciosa, alegria por ter superado tudo sem voltar atrás. Ela olhou para seus filhos Mateus e seus irmãos brincando na grama, correndo livres, sem saber que aquele lugar um dia foi onde sua mãe enfrentou o desespero. Eles brincavam com inocência, sem medo, com um futuro diferente, e era isso que Isabela tinha lutado tanto para proporcionar. Aproveitem, meus amores. A mamãe já volta, disse ela, sorrindo com ternura. Mateus correu até ela, abraçando sua perna com um sorriso largo, como se nada no mundo pudesse preocupá-lo. Aquela cena aqueceu o coração de Isabela. Era por eles que nunca havia desistido. Por aquele futuro que não carregava as dores e traições do passado. Ela recomeçou e construiu uma vida melhor para si mesma e para eles. Isabela olhou para a mansão uma última vez. Não sentia ódio, nem rancor. Sentia paz. As provações ficaram para trás. E agora, ela podia sorrir de verdade, sem medo de fracassar ou de ser ferida de novo. Ela tinha se reerguido não só por si, mas pelos seus filhos. Depois de algum tempo, enquanto as crianças ainda brincavam, Isabela sentou-se em um banco no jardim e ergueu os olhos para o céu azul. Tudo parecia bonito, calmo. Ela sabia que, por mais doloroso que o passado tenha sido, naquele presente ela era uma vencedora. Não havia permitido que nada a arrastasse de volta.
Isabela disse a si mesma que merecia tudo o que havia conquistado: a liberdade, o sucesso e, o mais importante, a paz interior. De repente, o celular vibrou. Era uma mensagem de Cristiane, sua amiga de longa data, com quem manteve contato durante toda a jornada. Parabéns, Isabela. Você conseguiu. Tenho tanto orgulho de você. Um dia ainda vamos nos reencontrar, né? Isabela leu a mensagem e sorriu. Cristiane sempre foi a única que acreditou nela, uma amiga verdadeira, em quem podia confiar. Ela respondeu: Obrigada, Cristiane. Com certeza. Nunca vou esquecer tudo o que você fez por mim. Aquelas palavras não eram apenas uma saudação. Eram a prova de que Isabela nunca esteve completamente sozinha. Mesmo quando os familiares não a entendiam, mesmo quando o mundo parecia contra ela, havia pessoas especiais e elas eram os maiores presentes da vida. Com um sorriso, Isabela se levantou e entrou em casa. Olhou para seus filhos, com os olhos cheios de carinho. Crianças, hoje vamos ter um jantar especial. Vamos comemorar juntos. As crianças gritaram de alegria, sem nenhuma preocupação no rosto. Isabela sentiu-se realizada. Tinha dado a elas uma vida nova, uma vida sem medo, sem sombras de traições e sofrimentos. Eles jamais viriam a mãe sendo humilhada de novo. E isso, para Isabela, era o que mais importava. Depois do jantar, Isabela permaneceu à mesa, observando os filhos dormindo no sofá. Ela os contemplava em silêncio, sentindo o calor da pequena casa. Não havia mansões luxuosas, nem riqueza extravagante, mas havia tudo o que precisava: uma família amorosa, um trabalho que amava e, acima de tudo, a dignidade e independência que reconquistara. Ela se lembrou dos dias escuros, quando achava que não conseguiria seguir. Lembrou-se das noites sem rumo, quando Fernando a abandonou e tudo o que ela tinha era sua própria dor. Mas agora, ao olhar para os filhos, Isabela sabia: ela fez o certo. Não desistiu e provou que ninguém poderia vencê-la sem sua permissão. A partir de agora, cada passo seria um passo de liberdade. E ela não precisava do perdão de ninguém, pois já havia perdoado a si mesma. Isabela sorriu, sentindo uma felicidade verdadeira e completa. A lição dessa história é clara: a resiliência e o amor próprio podem nos levar além de qualquer obstáculo. Isabela não deixou que as dores do passado ou as traições a impedissem de acreditar em si mesma. Ela provou que, mesmo diante das piores adversidades, podemos nos reerguer, reconstruir nossa vida e criar um futuro melhor. O mais importante é nunca desistir da esperança e sempre encontrar força dentro de nós. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.